Boa noite, bem-vindos a todos, a todas, a minha gente querida. Vamos começar livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o título da mensagem é Respostas à Pressa. Diz assim: cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Nada como um dia atrás do outro, né? E a gente tem que evoluir. Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre as diferentes ordens de espíritos. E a pergunta 98 vai falar sobre os espíritos da segunda ordem. A gente tinha lido ontem que nós podemos, considerando os caracteres gerais dos espíritos, dividir em três ordens: os espíritos imperfeitos, que são ignorantes, querem o mal e se deixam levar pelas paixões que retardam o progresso. A primeira ordem são os espíritos puros, e entre os espíritos puros e os espíritos imperfeitos tem a segunda ordem, que ele não dá um nome, mas que a gente poderia chamar de bons espíritos, que são espíritos que têm o desejo do bem. E ele pergunta aqui: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, eles têm o poder para praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Eu diria que é onde a gente está chegando, pelo menos nós que temos essa preocupação já com o bem, né? com a prática do bem. Que queremos evoluir e que queremos deixar de praticar o mal. A gente vai chegar lá ainda não está lá. Mas a gente tem muito para aprender ainda, em termos de conhecimento, sabedoria, e aprimorar a nossa bondade, né? Principalmente. Então vamos para o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também, continuando com o diálogo entre Kardec e o cético. E ele vai dizer assim, já sobre o título Médiuns e Feiticeiros. Já que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Kardec responde: em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios, que dispunham de conhecimento acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros
com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não quer se dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o Espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas em grimanços, amuletos, talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a razão acreditar que um indivíduo qualquer possa, a seu bel prazer, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de apedrejarem o Espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode à vontade constrangê-los a responder ao seu chamado, de onde se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Tem mais uma pergunta sobre o assunto, mas que eu vou deixar para amanhã. E vamos encerrar nossas leituras com a frase de Emmanuel, que está no livro Perdão e Vida, no capítulo 11. Também foi um livro psicografado por Chico Xavier. O trabalho é a única força capaz de nos adestrar para vencer nos encargos que a vida nos impõe.